Bem, amigos de Caetité, estamos aqui com dois amigos, dois parceiros. Meu amigo Jonatas, ele que é da cidade de Feira de Santana, e o Anderson Pimenta, que é de Caetité, atualmente está morando no Rio de Janeiro, fazendo um mestrado em Direito. O Anderson e Jonatas, ambos são do partido PSOL, eu sou do partido Rede Sustentabilidade, e nós queremos, através desse vídeo, discutir algumas questões a nível nacional, mas que tem repercussão também aqui na nossa região, aqui no nosso município. E aproveitando a oportunidade que esses dois camaradas estão aqui no município, resolvemos então fazer esse bate-papo esclarecendo para vocês aí um pouco sobre o que está acontecendo no cenário nacional. Bem-vindo, Jonatas, bem-vindo o Anderson ao canal. Pajé, eu que agradeço o convite, a possibilidade. Sem dúvida nenhuma, o tema da reforma, assim como outras iniciativas que o governo federal tem encaminhado, tem um impacto muito grande sobre a vida das pessoas e, sem dúvida alguma, precisa ser alvo de diálogo. Então, Pajé, obrigado aí pelo convite. Agradecer os meninos aqui também que estão trabalhando aqui nas filmagens e no áudio, trabalho fundamental. E um abraço aí também para os seus ouvintes, para os seus espectadores. Vamos ao debate. Bem, né? Sem mais delongas, Jonatas, você que vem aí da cidade de Feira de Santana, que já tem uma trajetória política aí, já foi candidato a deputado com em torno de 26 mil votos aí, também candidatou a prefeito da cidade de Feira de Santana, uma das maiores cidades da Bahia, e foi muito bem votado também, uma votação aí próximo de 26 mil votos também, né? Jonatas, como você vê essa questão nacional? Quais os impactos disso? Quando eu falo das questões nacionais, a reforma da Previdência, o corte na educação, você pode pegar um dos temas aí e a gente começar esse bate-papo. Vou comentar aquele que tem sido talvez aí o alvo de maior insistência dos governos aí de 2015 para cá, que é a dita reforma da Previdência. E eu digo dita porque, como comentei mais cedo em outra oportunidade hoje, quando você coloca a casa abaixo não dá para chamar de reforma, né? Reforma é quando a gente melhora um pouco a casa, pinta, faz um quarto a mais e tal. Você bota a casa no chão, não dá para chamar de reforma, pode chamar de demolição, de desmanche e tudo mais. E a proposta de emenda constitucional número 6 de 2019, que é a chamada reforma da Previdência agora desse atual governo, ela é muito complicada e ela tem um impacto muito grande, e ao contrário da percepção das pessoas, não só nas pessoas mais velhas, né, mas como eu costumo dizer muito com as minhas turmas, nos espaços que eu vou, de espaços de palestra, principalmente com a juventude, com jovens trabalhadores, trabalhadoras, quem ainda não começou sua atividade laboral, no sentido assim do emprego. E por que é isso? Porque tem alterações muito profundas ali, né? Eu quero destacar principalmente três coisas. Primeiro, uma mudança na questão da idade, né, mínima e no tempo de contribuição. Então, hoje em dia, a realidade do trabalhador brasileiro é que pouquíssimos conseguem ter 15 anos de contribuição do INSS, que é hoje, por exemplo, o tempo mínimo de contribuição. Porque a gente tem uma realidade hoje do trabalho no Brasil, que é uma realidade onde a informalidade, a subocupação, né, a pessoa que vive de bico, né, é uma realidade que não está muito distante da gente. Então é muito difícil você ter um tempo de contribuição no INSS. Se o governo está aumentando esse tempo e ainda cruzando com a idade mínima, torna muito mais difícil para uma boa parte das pessoas. Segundo, porque tem uma mudança do próprio cálculo do benefício, né, da aposentadoria a ser recebida pelaquela pessoa. Hoje em dia, por exemplo, de 94 para cá, você tem uma média que é estabelecida a partir das 80 maiores contribuições. E por que é isso? Para que a sua aposentadoria ela não seja tão baixa, ela não seja calculada com a menor contribuição que você teve para o INSS. O que é que, por exemplo, essa dita proposta de reforma altera? Ela altera, o cálculo passa a ser, né, quando você cumpre esse tempo mínimo, que agora é 20 anos de contribuição na proposta, você só tem direito a 60% de uma média de todos os seus salários, inclusive os mais baixos. Então isso significa também que você vai ter uma aposentadoria muito mais baixa. Então, para quem tem hoje, aí, por exemplo, se aposenta e tem 5 mil reais, né, que é perto do teto do INSS,
do máximo que o INSS paga, né, R$ 5.800, R$ 5.900, você tem um impacto muito grande, pode ter uma queda muito grande, as pessoas perderem R$ 2.000, R$ 3.000 de sua aposentadoria, por exemplo, com essa mudança de cálculo. E terceiro, porque essa proposta ela quebra uma coisa que é fundamental, que é a solidariedade, né, que é o chamado modelo de repartição que existe hoje na Previdência. Hoje, quem trabalha, por exemplo, ajuda, e isso é de modo muito importante, a manter, obviamente, quem, né, trabalhou toda a sua vida e tem direito ao merecido descanso, que é a aposentadoria e tudo mais, né, ou as pensões. E essa mudança se dá a partir de uma ideia de capitalização que o governo está apresentando. Essa questão da capitalização transforma a aposentadoria numa questão individual, onde você contribui, né, e aquilo vai ser alvo de algum tipo de aplicação financeira por um fundo, né, que vai administrar aquilo, e que aquilo pode ter lucro ou não. Basta dizer que nos lugares onde isso foi implantado, por exemplo, dos 30 lugares no mundo, 18 já voltaram atrás. No caso do Chile é dramático, a maior parte dos aposentados lá recebe abaixo do mínimo, né? E das 22 instituições, no caso do Chile, né, que ficaram responsáveis por essa administração desse modelo de capitalização, 20 quebraram. Então é um modelo altamente perigoso, inclusive, né? E todas essas propostas e outras mais, né, que eu imagino que o Anderson, né, toque também em outros pontos, que é o mais grave de tudo, toda essa proposta é baseada numa mentira, né, que existe um déficit da Previdência, um rombo da Previdência, e a gente ouve isso no jornal frequentemente, como se assim, o sol nem fosse nascer se não aprovasse a reforma da Previdência, quando na verdade é um cálculo mentiroso, como se a Previdência no Brasil fosse mantida só pela contribuição que o trabalhador tem descontado em folha ou a contribuição do empresariado, quando tem outras fontes que mantêm a chamada Seguridade Social, a saúde, né, a assistência e a previdência social, e essas fontes são várias, COFINS, por exemplo, né, com a contribuição específica, loterias, por exemplo, e uma série de outras coisas que são fontes de financiamento, e o governo simplesmente tira isso da conta, diz que tem um rombo, né, e a partir disso tenta arrancar direitos. Então, nesse sentido, a nossa posição é muito assim, cristalina, isso aí é um prejuízo para a maior parte da população brasileira. Lembrando, Anderson, que este mesmo atual governo, ele fez críticas à reforma da Previdência no seu período de campanha, porque a gente tem que ser sincero aqui, a reforma da Previdência ela não surge agora com o atual governo, ela vem já de um tempo, e no governo anterior, no governo do presidente Michel Temer, havia uma proposta para a reforma da Previdência e que o deputado Bolsonaro ainda era deputado, ele chega a dizer em bom som, Temer não vai passar essa reforma, e ele ainda cita pessoas que trabalham no campo, que não têm condições, que não merecem aquilo. Então, após chegar ao poder, então muda-se todo o cenário, e aí, ao invés de cumprir aquilo que ele tinha dito ainda em campanha, ele aperta ainda mais. Se a proposta de Temer era ruim para o trabalhador, a proposta de Bolsonaro ela consegue ser pior. E é esse o motivo que nós estamos fazendo esse vídeo aqui, para chamar a atenção da população. Precisa ser discutida essa questão. Aqui em Caetité, na segunda-feira, vai ocorrer um debate, né, com presença de alguns deputados. Então é bom que a população se faça presente, questione, estude sobre essas questões. Nosso amigo Anderson também tem bastante a contribuir nesse sentido aí, ele que está lá no Rio de Janeiro, e estudando e acompanhando toda essa temática. Então, Pajé, tem um debate que eu acho que primeiro que a gente só pode ser a favor e contra aquilo que a gente tende a ter um maior quando a gente conhece, né? Quando a gente conhece. Então, esses espaços eles são centrais, porque quem quer aprovar a reforma da Previdência ou a deforma da Previdência aposta no desconhecimento, no terrorismo, né, de dizer que o Brasil vai quebrar se não fizermos a reforma da Previdência. Portanto, o acúmulo de informações, o acúmulo de espaços como o que nós estamos proporcionando aqui, o seu programa está proporcionando aqui, é fundamental. Segundo, que a população sente na pele, né? Então, assim, ainda que você não tenha muitas informações sobre o que significa a reforma, sobre o que está sendo proposto sobre o aumento da idade,
tá certo? Os novos cálculos, que inclusive o governo não apresenta, tem uma ação judicial que o nosso partido entrou, o PSOL, inclusive no Supremo, para que o governo federal, sobretudo o ministro da Economia, né, que é um falador, que ele apresente os cálculos atuariais, que inclusive é a exigência legal, os cálculos que apontariam esse suposto déficit e por que o sistema daqui 10, 15, 20 anos vai quebrar. E o governo se nega. Então, assim, sempre quem defende a reforma, quem aponta na necessidade, aposta no terrorismo, no desconhecimento e no fatalismo, ou seja, vai acontecer, já está aprovado, os deputados estão comprados, então a reforma vai acontecer, então nada que vocês fizerem vai resolver. E tudo isso é mentiroso. Primeiro que o governo não apresenta esses cálculos, precisa entrar com uma ação judicial para que o governo apresente. Segundo, que os interesses por trás são inconfessáveis, ou seja, por que grandes empresas nacionais não pagam a Previdência? Então, assim, são os grandes caloteiros da Previdência, o Bradesco. Por que, por exemplo, os postos de combustíveis da família do senhor deputado federal Arthur Maia devem a Previdência? Assim, não é R$1.000, R$2.000, R$3.000, como talvez algum comerciante local nosso eventualmente deva. É centenas de milhares de reais. Por isso que ele foi o relator da reforma de Temer e hoje é um defensor da... Porque tem interesses por trás disso, das grandes empresas, grandes empresários. E assim, a reforma da Previdência, ela é um crime contra a população. Primeiro que a Constituição, da forma como ela foi construída, da forma como ela está escrita, ela impede esse tipo de reforma. Porque é uma reforma que destrói direitos. Então, assim, você retrocede, assim, é um retrocesso. E existe, inclusive, decisões judiciais, jurisprudência, no sentido de que é vedado o retrocesso social. Então, assim, toda e qualquer proposta de lei, em si, assim, resumindo, toda e qualquer proposta de lei que venha a retirar direito, a Constituição brasileira não aceita. A Constituição brasileira veda. Então, assim, a vedação coloca no Google aí, vedação ao retrocesso social. Tu vai ver uma série de decisões, uma série de textos, uma série de fundamentações nesse sentido, porque a Constituição barra isso. Então, essa reforma, ela retira direitos, portanto, ela é um retrocesso, que não é só de agora. Assim, a Previdência, tudo bem, ela foi estruturada pela Constituição de 88, mas ela tem história. Assim. Então, a ideia de Previdência, de socorro público lá atrás, ela é pelo menos do século XIX na Europa. Surge ali na França, depois na Alemanha, e no Brasil ela vem mais ou menos desde a década de 20, sendo que em 1824 já havia uma previsão, você vai lá no Google hoje, é fácil, né? Socorro, Constituição de 1824, socorros públicos, tinha uma leizinha lá falando sobre uma ideia do que viria a ser Previdência. Então, assim, existe uma construção que é fruto de lutas sociais, que a gente chega em 88 com esse sistema da construção de uma previdência pública, da seguridade, que é mais amplo que a previdência, parece um pouco complexo, mas aos poucos a gente vai entendendo. E qualquer projeto no sentido de quebrar isso é inconstitucional, assim, inclusive viola o que a gente chama na Constituição de cláusulas pétreas, que não podem ser abolidas, que é como a república e a democracia no Brasil. Assim, é a mesma coisa a previdência social. Mas a gente sabe, a Constituição é um papel, gente. Né? As leis são papéis, assim, elas existem para serem, obviamente, discutidas, implementadas, mudadas em algum nível, apesar de que algumas, como eu disse, não podem ser mudadas, ou pelo menos não poderiam. Então é fundamental que a participação popular, em algum nível, ela aconteça. Assim. Então é central que a população possa compreender esse cenário, o que está por trás, que são verdadeiros crimes contra o povo, uma economia como a nossa aqui, que gira basicamente em torno de poucas coisas, assim, e uma delas é a Previdência. A outra é a gestão municipal, que também é abastecida com recursos, diretos ou indiretos, desse sistema, tá certo? Porque a Previdência envolve, como a gente colocou aqui, o sistema de seguridade envolve a saúde e assistência social, e o BPC, que grande... Nós podemos citar aqui milhares de famílias em Caetité e região que dependem diretamente desses recursos. Então, assim, o político, ainda que ele seja conservador, de direita, eleitor de Bolsonaro,
Se ele tiver o mínimo de compromisso com o seu eleitor, o mínimo, ele seria contra a reforma, independente de partido, independente de PSOL, qualquer coisa do tipo. Assim, ele seria contra, por um compromisso mínimo. Primeiro com a legalidade, que acho que é importante o político ter compromisso com a legalidade. Eles pregam compromisso à legalidade, mas geralmente são os primeiros a não cumprirem, mas era importante que cumprissem. Segundo, por questões humanitárias. Tá certo? Bem, o Anderson falou, ele começou a fala dele aqui dizendo que para julgarmos qualquer coisa é preciso ter conhecimento. E no início do vídeo falamos aqui que falaremos de reforma da Previdência, os dois aqui já falaram muito bem, mas tem um ponto-chave que acho que a gente precisa para entender também, essa questão da educação. E aí, se olharmos a proposta de educação de Paulo Freire, e ela vai muito de encontro com a proposta de educação de Anísio Teixeira, que é um caetitense aqui, e que vai de encontro também com a proposta de educação da Escola de Frankfurt, na Alemanha, todos esses vão tratar a educação, uma educação para a emancipação, para a independência do sujeito, para pensar por si. Tanto que os frankfurtianos, se você for pegar a obra de Adorno ou Walter Benjamin, Adorno ele chega a dizer que a educação, o principal objetivo da educação tem que ser para que Auschwitz não se repita, para que aquela barbárie que aconteceu na Segunda Guerra, o Holocausto, não se repita. E o problema é que, infelizmente, ainda acontece na sociedade um modelo de educação que não nos favorece a pensar por si só, que é aquele modelo de educação de decorar, apreende e vai lá e responde, mas a proposta de Paulo Freire, que infelizmente ela não chegou a ser implantada no Brasil em sua totalidade, na verdade apenas alguns pontos da proposta de Paulo Freire conseguiu ir adiante, porque é muito difícil. Se a gente for analisar a história da educação desde os gregos até agora, não é uma educação que nos conduz à emancipação, mas a proposta de Paulo Freire, ela é sim emancipatória. E aí, como tem uma sociedade um tanto desinformada, fica fácil de fazer essa lavagem cerebral e colocar muita gente contra a proposta de educação que é emancipatória. E é nesse sentido que o governo ele vem e quer retirar essa proposta de Paulo Freire, inclusive dizendo que é uma proposta que aliena as pessoas. E aí não é verdade, é justamente o contrário. Quem conhece um pouquinho dessas ideias sabe disso. E aí tem toda essa questão, porque é com base nessa lavagem cerebral que faz na sociedade por não ter conhecimento, e quando não tem conhecimento você não consegue pensar por si só, é preciso você ter conhecimento, e em cima disso é que acaba baseando, por exemplo, a reforma da Previdência numa justificativa de que depois da reforma da Previdência, quando ela ocorrer, o governo vai deslanchar. O que é uma mentira, que ainda que houvesse a reforma da Previdência, isso não daria dinheiro ao governo, não daria condições ao governo de uma melhoria. E se a gente for olhar o restante da proposta do governo, ela não é proposta de melhoria para o trabalhador. E aí vamos entrar então um pouco nessa questão da educação, corte da educação. Qual dos dois quer falar? Fica à vontade. Olha, a educação no Brasil ela está sob um ataque que é duplo. Tem um ataque que tem a ver com o orçamento da educação, então as condições de funcionamento das escolas, das universidades, das creches e tudo mais. A gente acompanhou agora, né, um momento dramático disso, porque houve um corte que o governo chama de contingenciamento, certo? Com as aspas e a ironia aí devida, mas é um corte, significou menos verba na prática para um conjunto de coisas, inclusive para a manutenção da educação básica, né, para as escolas da rede municipal, estadual. Então não foi só para a universidade, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é responsável por uma parte importante dos recursos das escolas municipais e estaduais, foi afetado também por esse corte, certo? Mais de 7 bilhões, inclusive. E não é pouca coisa se a gente observa
qual é o quadro da educação brasileira, né? Então o debate não é nem só o governo recolocar o que tirou indevidamente. O problema é aquilo que o Brasil tem de defasagem histórica ao longo do tempo, né? Então a gente precisa lembrar que o Brasil é uma sociedade que se constrói em cima da escravização, do patriarcado, né? Quer dizer, relações muito complicadas, inclusive, e que causaram uma desigualdade muito grande. E uma das formas de desigualdade foi a desigualdade no acesso à educação como direito. Então a gente tem uma defasagem histórica que significa a necessidade de muito mais investimento. Então é um governo que de cara não tem nenhum compromisso em cumprir o Plano Nacional de Educação, que já tinha metas limitadas, às vezes até suaves, mas que previa, por exemplo, que em 2024 nós já teríamos 10% do PIB investindo em educação, e hoje, pelos números, né, previstos no próprio PNE, mais de 7%. Nós atualmente não estamos chegando nem a 5%, inclusive estamos regredindo agora com esse quadro. Agora, esse ataque ele tem a ver com uma mudança que tem uma relação com uma outra medida que foi aprovada no governo Temer, que de algum modo o governo Bolsonaro é uma expressão mais violenta disso, né? Que é a Emenda Constitucional 95, que restringiu aí os investimentos sociais do país até 2036. Pronto, massa. E a Emenda Constitucional 95, ela restringe investimentos sociais durante 20 anos. Né? E, de algum modo, né, isso foi aprovado também com essa justificativa, dizendo, olha, agora se nós arrumarmos as contas do Estado brasileiro, logo vai ter crescimento econômico, vai ter mais investimento, vai melhorar a vida da população. Pois bem, isso foi aprovado em 2016. De lá para cá, desafio qualquer pessoa a dar uma olhada nos números para ver se houve melhora da condição de vida. Não só você tem uma carestia muito maior das coisas todas, o que, né, dificulta a vida de todo mundo, de quem trabalha, de quem vive do seu próprio trabalho, mas principalmente nós temos um aumento do número de desempregados, de subempregados, nós temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, né, mais de 26 milhões de pessoas subocupadas, mais de 30 milhões de pessoas na informalidade. Né? Então, e são os números oficiais do próprio governo. Então você tem uma piora sensível. E era o mesmo argumento que apresentam hoje para a reforma da Previdência que apresentaram para a reforma trabalhista. Diziam, ó, se aprovar a reforma trabalhista vai ter mais emprego. Nós estamos há 1 ano e meio, inclusive, da reforma trabalhista aprovada sem nenhuma mudança. Então, esses ataques que têm a ver com a educação, eles são, na verdade, um sintoma de uma mudança mais grave que essas forças políticas que hoje estão no governo são defensoras. Né? Que Bolsonaro hoje é um defensor violento disso. Né, que tenta manter isso do ponto de vista, inclusive, da força, se necessário. Que é a ideia que o Estado brasileiro tem que garantir direito às pessoas. E, portanto, não tem que ter financiamento. Então ele não fala nada sobre essa questão. Apenas que é necessário apertar o cinto, restringir. Né? Mas também tem um outro ataque. Né, e é com esse que eu quero finalizar essa reflexão. Que é um ataque ao próprio pensamento crítico, como você bem disse, né? A uma educação que sirva à emancipação das pessoas, a possibilidade das pessoas terem independência, né, enquanto indivíduo, que a partir dessa independência contribua para a transformação da sociedade em que vive. Isso está sob ataque, seja com projetos como Escola Sem Partido, que o grupo político que aí está, né, no governo federal dá seu aval, né, e que busca impedir a liberdade de ensino e aprendizagem, né, mas também com outras questões, a perseguição, por exemplo, a presença, né, da área de humanas, de filosofia, sociologia, né, a busca de revisar coisas do ponto de vista do conhecimento histórico. Né, então o golpe de 64, na visão desse pessoal, deixa de ser um golpe, passa a ser qualquer outra coisa, menos um golpe de Estado. Então um ataque muito forte, porque, óbvio, para esses interesses aí seria um tiro no pé ter uma educação emancipadora. Agora, pra gente, acho que a grande questão que está colocada é o seguinte, e tem muito a ver, foi feliz você citar, né, alguém de Caeté aqui, que é uma referência, inclusive, né, não só nacional, mas internacional, que é o caso do Anísio Teixeira, o pensamento educacional, que qual é o principal problema pensado por Anísio Teixeira? É como você consegue construir um sistema educacional que garante a educação como direito. A educação deixa de ser um privilégio de algumas poucas pessoas e passa a ser um direito de todo mundo. Essa é a grande problemática. Inclusive, Anísio Teixeira foi muito mal visto, né, pela própria classe dominante, pelas elites econômicas do seu período, inclusive. Não à toa, hoje já tem indícios mais do que suficientes, que foi assassinado, inclusive, durante a ditadura, não à toa. Era uma figura que incomodava. Então, educação como direito, especialmente a educação crítica, incomoda. Né? Mas não é porque algo incomoda que a gente vai deixar de afirmar se a gente julga que é correto.
né? E é isso que está colocado hoje para a sociedade brasileira. Então nós tivemos um ato agora dia 15, muito importante, né? Tem uma perspectiva de um novo dia de manifestações no dia 30 agora, e especialmente, né, a construção de um dia 14 de junho, que é de uma greve geral que envolve, né, ser contra a reforma da Previdência, mas também a afirmação de outros direitos. Tem um aspecto que o Jonatas traz e que eu acho que é importante assim, para a gente refletir, que é esse debate sobre a narrativa, né, sobre as ideias que são construídas para que a gente possa digerir mais fácil grandes mentiras. E uma dessas é a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, aliás, que já vinha sendo discutida, apontada já a alguns governos, diga-se de passagem, e sempre vendida como uma grande promessa de, olha, tem direito demais, a gente precisa escolher entre menos direitos e mais empregos. Aí o que você pensa? Poxa, tudo bem, eu vou apertar um pouquinho aqui para a gente, né, abrir mais empregos e tal, e até joga até com o nosso sentimento cristão, né, de que, poxa, eu vou apertar aqui em casa para que o irmão tenha o que comer ali na casa dele também, para que, enfim, a gente viva feliz para sempre, né? Assim, mentira pura, assim. Desde que a reforma trabalhista foi aprovada em 2017, o índice de desemprego aumentou, entendeu? Aumenta, porque assim, e o índice de informalidade, então assim, todos os índices relativos a trabalho e emprego no Brasil, em todas as medidas que você for pegar, a gente não tem um tempo aqui para aprofundar isso agora, mas isso está em acesso para a maior parte das pessoas, você tem uma piora no quadro geral. Assim. Então assim, não tem nenhum indício de que melhorou e nenhum indício que vai melhorar, porque assim, a PEC aprovada em 2016, a 55, teto de gastos, ela já começou a estrangular a Previdência. Então assim, primeiro que déficit de Previdência é mentiroso também, porque assim, o sistema não é deficitário, porque ele não é só, como o Jonatas colocou, ele não é só da contribuição do trabalhador, ele tem a contribuição do empregador, ele tem a contribuição estatal, tá certo? Então assim, não existe déficit. Inclusive tem uma CPI que apresentou um relatório há 2 anos atrás que aponta isso, assim, ó, essa CPI, obviamente, o resultado dela é escamoteado, é escondido, encaixotado, e em nenhum momento é trazido para o debate. O que ela fala, aponta em seu relatório, que é um documento público, gastou-se dinheiro para elaborar esse documento, inclusive no Congresso Nacional, que fala, não existe déficit da Previdência. E não foi coisa de comunista, não. Inclusive o relator não era de nenhum partido de esquerda, que foi o relator da CPI da Previdência, que não tem déficit. E não tem mesmo, porque ele é um sistema tripartite, solidário, que aí a gente, com o tempo, a gente vai discutindo essas questões. Se déficit é mentira. Se tem déficit, é a empresa que não paga. E aí a gente aponta isso também, os dados são públicos. Quando se fala em déficit, se a gente for pegar os últimos 2 anos, se for pegar apenas o valor que é arrecadado da contribuição, daí sim, teríamos um déficit. Mas nos últimos 2 anos. Mas como os dois falaram aqui, e já estive no programa Papo Filosófico conversando com economistas também, não existe essa questão do déficit porque durante muito tempo mesmo, a Previdência arrecadava muito mais do que gastava. Então deveria ter aí uma reserva. Com a crise, e que não se trata apenas de uma crise brasileira, é uma crise que atingiu o mundo, a Europa, os Estados Unidos, todos foram atingidos, e aí é inevitável que o Brasil também chegasse a essa crise. No período de crise, houve, se contarmos apenas o dinheiro da arrecadação, aí sim, haveria um déficit. Mas não é com base nesse déficit de 2 anos e sem levar em conta as outras arrecadações, nós não podemos pegar apenas isso para justificar a reforma da Previdência e dizer que ela está quebrando. Não, isso é mentira. E quando eu falo de lavagem cerebral, é porque tem pessoas que estão desempregadas, que não têm condições de contribuir e que defendem uma reforma da Previdência que está prejudicando essa pessoa. Tem um aspecto nisso aí que você pontua, Pajé, sobre a reforma da Previdência, é que a proposta do governo, ela acaba com os seguros, seguro-acidente, por exemplo, algumas pensões. Quando ele fala lá de capitalização,
olha, a ideia aqui é que cada um contribua e não a gente tem um sistema de privilegiados hoje, assim. Mas esse sistema criticado, que a gente está explicando que não é de privilégio, sim de contribuição de vários atores, ele vai acabar como a gente conhece, assim. E eu acho, acredito, isso é muito provável, que a nossa sociedade ela viva realmente assim um estado de piora nas condições de vida das pessoas, assim. Que não vai ter mais o benefício de prestação continuada, que é aquele salário mínimo que você recebe quando você em situação de miserabilidade, de vulnerabilidade socioeconômica, tem mais de 65 anos, ou então pessoa com deficiência, vai ser a ideia é que reduza não é nem pela metade, mas para R$400. Assim. Então assim, é impossível no cenário que o Jonas colocou, inclusive de carestia total de bens e serviços, você conseguir viver com R$400. Então assim, os seguros que vão ser retirados também, como seguro-acidente, você sofre um acidente de moto, por exemplo, fica inviabilizado de trabalhar por um período, você dava a entrada com a documentação e conseguia um recurso suficiente para se manter em casa, em tratamento, até recuperar a sua saúde. Isso vai acabar. Para encerrar aqui, que já quase 1 hora de bate-papo aqui, mas quando o Anderson fala da questão de acidentes, é bom fazermos um paralelo. Se corta aqui o benefício daquela pessoa que sofre um acidente. Esse mesmo governo, ele quer acabar com o radar. Esse mesmo governo, ele quer colocar, ao invés de 20 pontos na habilitação, passar para 40. E quem vai ser beneficiado com isso? Com a justificativa de que o dinheiro não está sendo usado corretamente. Então passe a usar, governo. Porque aquele imprudente que já está lá com 17 pontos na carteira, agora, se for 40 pontos, ele vai sentir a vontade para colocar o seu carro a 180 por hora e atropelar pessoas, e aí o que vai acontecer? Não tem o benefício para o atropelado. Então como é que você vai resolver uma questão dessa? Use um pouco de raciocínio lógico e perceba o caos que está sendo plantado no país. Quero agradecer aqui ao meu amigo Jonatas pela participação, meu amigo Anderson. Se inscreva no canal e logo teremos mais debates, mais vídeos como este.